Graças a Deus, o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos trouxe até aqui para que nós pudéssemos receber um pouco mais da sua palavra, né? Nós estamos completando uma sequência de estudos, né? Hoje, e todos esses estudos ao longo deste mês falaram sobre o cristão em amadurecimento. A gente viu que o cristão em amadurecimento, ele desenvolve uma esperança no céu, né? Começamos com esse tema, com a presbítera Fátima. O cristão em amadurecimento, ele investe na oração e nas escrituras, que foi um momento com o Cleiton. Depois ele diz que um cristão em amadurecimento busca uma piedade genuína. Foi na última terça com o pastor Alex. E hoje um cristão em amadurecimento zela pela obra de Deus. E os versículos que vão, assim, né, vão estar na base da nossa reflexão hoje, são dois versículos, um no Antigo Testamento e outro no Novo. Então a gente vai abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 48. Jeremias 48, versículo 10. Eu estou com a minha versão revista e atualizada, viu, irmãos da mídia? Almeida, revista e atualizada, chamada Almeida RA, né? Se puderem colocar a versão do Almeida, revista e atualizada, vai ser exatamente aqui a minha versão. E capítulo 48 de Jeremias, e verso 10, né? Vai dizer assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. E agora a gente vai lá para o Novo Testamento com a carta de Tito. Então, Tito, depois de Timóteo, né? Carta de Tito, capítulo 2 e verso 14. Tito 2,14. Vai dizer assim a palavra: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Podemos sentar um pouco. Gostaria de orar mais uma vez. Senhor do céu, nos conduz, meu Pai, e mais um momento de aprendizagem, de podermos mergulhar um pouco mais nas Tuas Sagradas Escrituras, e saber que essas palavras um dia foram ditas por Ti àqueles a quem Tu chamou, e hoje estamos mais uma vez repetindo-as para que possamos entender um pouco mais a Tua vontade nas nossas vidas. Assim que eu te peço, te agradeço, em nome Teu amado Filho Jesus, amém. Eu, quando estava com esse tema, né, de quando nós estamos amadurecendo, então nós somos crentes que zela pela boa obra de Deus, né? E eu fiquei me perguntando assim um pouco, ao pesquisar e estudar, o que seria a obra de Deus, né? Para que eu possa ser zeloso por ela. E eu penso que a resposta é muito simples, qualquer um de vocês teria uma noção. A gente poderia ter muitas respostas para essa pergunta,
E nós poderíamos até começar como se nós estivéssemos numa escola bíblica mesmo, hoje. Só para começar, né? De eu ouvir de vocês, vocês podem falar uma palavra, uma frase, né? O que seria, porque o texto, né, apesar do tema é ser zeloso pela obra de Deus, mas o texto de Tito diz que nós fomos chamados para ser um povo, né, exclusivamente do Senhor e zeloso de boas obras, né? Então, o que seriam as boas obras do crente? Não? Quem puder falar alguma coisa, pode falar bem alto, né? Quem tem uma ideia do que seriam boas obras do crente? Evangelismo, olha, foi já assim no ápice das boas obras. Tem talvez muitas outras, mas ele já foi naquela que tem a ver com a grande comissão, ide, né? Evangelismo. O que mais? Ajudar nas necessidades. Esta é uma boa obra, né? O que mais? Oração, né? Deus se agrada de que de nós saiam orações a Ele. Significa que nós somos dependentes dEle, precisamos da sua direção, precisamos desse relacionamento bem perto, né? O que mais? Orar pelos inimigos? Ixi, aí foi para o ápice da oração, né? Aquela oração mais difícil de fazer, né? É uma boa obra, né? Tem mais listas, né? Talvez, se a gente começar a pensar aqui, né? Vai surgir mais coisas, eu acho. O amor, né? Demonstrar de fato amor ao seu próximo, a você mesmo. Diz que a gente, né, deve amar o próximo como a si mesmo. Então tem vários amores aí, né, para a gente exercitar, né? Então me parece que tem uma série de coisas, mas eu gostaria que a gente aproveitasse esse momento para a gente refletir um versículo. E gostaria de pedir aos meninos para colocasse capítulo 15 do Evangelho de João, 15:5 do Evangelho de João. Vamos fazer essa leitura aqui, nós, né? Está aqui na tela? Evangelho de João 15:5. Vamos lá, todo mundo. Eu sou vida. Esse verso, gente, é tão maravilhoso sobre esse tema, sabia? Eu nunca pensei que ele fosse falar tão forte. Acabamos de ler esse versículo. O que é que a gente enxerga aqui das boas obras? Alguém quer falar? O que a gente acabou de ler? Pode até continuar com o versículo aí na tela. O que é que a gente acabou de ler que tem uma relação com as boas obras? Que está aqui, né? Alguém quer falar? O que é que você enxerga aqui de boas obras? Alguém falou? Frutos. Frutos, né? Mas tem mais coisa aqui, além de frutos. Como está quase uma escola bíblica, vamos anotar um ponto no final da prova para esse rapaz. 2 pontos, aliás, eu vou dar 2 pontos já na média. Irmãos, olha uma coisa interessante. Esse versículo, ele está dizendo uma coisa para a gente. O primeiro chamado que Deus faz para cada um de nós, antes dos frutos, ele é mais importante do que os frutos. É permanecer nele. Esse é o primeiro chamado que ele está fazendo. Tem uma versão que
eu não sei se essa versão aí é Almeida Revista e Corrigida, é? Tem uma versão que diz permanecer, né? E essa versão aqui permanece, exatamente. Gente, o primeiro chamado de Deus para nós é permanecer nele. Até porque a gente não pode fazer nada, o texto está dizendo isso também, se a gente não estiver nele. E aqui, essa palavra veio assim como, sabe, um raio no meu coração, sabe? Dizendo que boas obras só são possíveis enquanto a gente permanece nele. Se a gente não estiver permanecendo no Senhor, ninguém pode fazer absolutamente nada, né? Imagine você planejar fazer algo, mas você começou a deixar o Senhor de lado, né? Começou a ouvir mais o seu coração. A gente não tem como fazer boas obras assim. Às vezes até como crentes nós, de vez em quando a gente planeja muitas coisas, até dentro da igreja, né? Se todos os dias a gente acha que está tão automático, que eu já sei como vai acontecer, mas de repente Deus está falando para mim fazer algo diferente. O Senhor é sempre criativo, irmãos, é sempre inovando, é sempre surpreendendo, né? Imagine se eu faço todo dia algo no automático. Eu posso tentar estar fazendo alguma coisa, mas eu não estou bem longe de estar permanecendo no Senhor, eu não estou ouvindo a sua voz, né? Então, permanecer no Senhor, irmãos, é a nossa maior foco em relação ao chamado, em relação às boas obras. Esse versículo, ele vai estar falando conosco até o final dessa ministração, tá? Você fica lembrando o tempo todo dele aí, porque ele vai ficar falando mais e mais, porque essa é a base de tudo. Mas aí eu gostaria de irmos agora para o versículo de Jeremias, né? Agora vamos meditar um pouco no que foi, o que está dito lá no versículo de Jeremias, né? Uma versão, né? Essa versão que diz maldito, né? O 48:10 de Jeremias. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Existe uma versão que essa palavra relaxadamente, tem uma versão que diz fraudulosamente. Fraudulosamente é muito claro, né? Vamos supor que alguém está pregando a palavra de Deus com a intenção de fraudar as pessoas que estão ouvindo, né? A gente sabe que infelizmente tem isso por aí, né? Fraudando o bolso do cristão, né? Essa palavra que eu olhei no grego, que o texto de Almeida é relaxadamente, né? Relaxadamente. Na verdade, uma das interpretações para essa palavra é mais enganosamente. Enganosamente significa que você é aquele que foi chamado por Deus para fazer algo, seja anunciar, seja realizar algum ato, que digamos que está na essência das boas obras, né? Mas se a gente for levado por algum engano, a gente vai estar fazendo justamente aquilo que não vem da vontade de Deus. É por isso que é tão importante a gente estudar, ouvir mais a voz do Espírito, para não cometer enganos, né? Essa palavra tem muito mais a ver com cometer enganos, quer dizer, ser maldito aquele que faz a obra do Senhor enganosamente. E no contexto do livro todo de Jeremias, essa palavra enganosamente parece que ela se aplica mais do que relaxadamente, que não existe uma relação também entre um e outro. Claro que se você faz relaxadamente alguma coisa, você está fazendo tudo numa condição de não ouvir a voz de Deus. E tão relaxado que você está, né? Você não está ouvindo o que Deus realmente quer. Mas se você estiver sempre atento à voz do Senhor, então você está fazendo tudo com muito zelo, né? Mas no contexto dessa palavra do livro de Jeremias,
Diz que Deus chamava os profetas, Deus chamou também Jeremias, para que eles fossem fiéis à transmissão da palavra de Deus. Eles não poderiam errar naquilo que Deus pediu. Então, eles receberam a palavra do Senhor, e Deus deseja que eles transmitam a palavra fielmente. Não posso mudar assim, porque, como que diz assim, Senhor, eu vou melhorar um pouco aqui a tua palavra, tá? Acho que dá para melhorar. Seria realmente uma situação de maldito, aquele que acha que pode melhorar a palavra do Senhor, né? A gente não pode nunca melhorar a palavra do Senhor. Mas a gente pode se alegrar muito em transmitir a palavra do Senhor, né? Então, o Senhor deseja fidelidade na transmissão. Então, é importante que a gente guarde a palavra do Senhor. O presbítero Cleito falou em evangelismo, para quando a gente for evangelizar, a gente possa transmitir fielmente a palavra dele, né? Não se preocupar se nesse trabalho nós possamos ficar impopulares. Não se preocupe com a sua popularidade. Aquele que se preocupa com a popularidade tende a querer não transmitir a palavra do Senhor fielmente. Se ele acha que vai ferir e vai ficar impopular, ele começa a modificar, aí a palavra já se aplica a ele, enganosamente. Os pastores nunca devem se preocupar se deixam de ser populares, né? A gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que ter coragem de enfrentar oposição por causa da verdade. Quando a gente prega a palavra da verdade, sempre há oposição. A oposição, ela vem, né? Mas a gente pode parar e dizer assim, mas essa é a verdade do meu Senhor. Então ela precisa ser dita. Irmãos, teve situações em que o missionário sentiu frio, assim, em parte, a ponto de que ele teria que dizer uma verdade, mas rapaz, esse camarada vai pegar o revólver e vai dar um tiro em mim agora, que eu estou pregando aqui para os traficantes. O senhor, ele me chamou de irmão, o senhor está dizendo que eu vá lá e diga que ele não é meu irmão. Porque Jesus disse para os seus irmãos e para a mãe dele, né? Que são irmãos, aqueles que fazem a vontade do Senhor. Mas ele já estava, o missionário, já tão perto, sabe? Sem pregar a palavra de Deus ainda, só querendo servir aquele povo ali, estava precisando, né, de misericórdia, de graça, né? Que quando o missionário discordou, o traficante olhou para ele e disse assim, você tem razão. Nós não somos irmãos mesmo não. Você é filho de Deus, né? Ele diz, eu não sou. Você tem razão. Mas foi coragem, não foi não? Foi coragem? Às vezes, irmãos, a gente tem que levar o amor e a graça de Deus, sempre, né? Mas em um dado momento, Deus vai pedir para falar a verdade. Mas a gente vai... Eu vou mostrar um pouco mais adiante, que a gente não deve temer as consequências por falar a verdade, por um fato que eu vou já falar para vocês. Então a gente tem que ter coragem. Vamos lá, ainda no livro de Jeremias, no capítulo 1, não sei se o pessoal da mídia está aí, mas a gente vai passar por vários versículos, hein? Capítulo 1 de Jeremias, verso 17 e 19. Ter coragem. Jeremias 1, 17 e 19. 17, olha só. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Não te espantes, irmãos, ou seja, tenha coragem. Quando estiver diante deles, tenha coragem de anunciar a palavra que eu te pedi para anunciar. Então o Senhor, sempre que nos enviar,
Ele quer de nós uma atitude de coragem, tá? Lembrar que Jesus falou que aqueles que anunciou a palavra, vamos supor que aquele missionário que eu falei aqui, né, tivesse com medo de estar pregando para os traficantes, né? Aí ele diz assim, Jesus lembrou que aqueles que anunciou a palavra serão perseguidos, está no final do capítulo, acho que o versículo 13 do Sermão do Monte, né? Acho que é o 13, que ele diz que vós serão perseguidos. Então Jesus falou, essa é uma realidade. Mas não comprometam a verdade devido à desaprovação. Não comprometam essa verdade. Confie que o Senhor protege a quem envia. Jeremias 15, 19 a 21. Esse é um texto um pouco mais longo. Jeremias 15, 19 a 21. Né? E esse texto vale a pena a gente ler, irmãos, rapidamente esse texto. Vocês podem acompanhar, Jeremias 15, 19 a 21. Vai dizer assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, e eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, será a minha boca, e eles se tornarão a ti. Mas tu não passarás ao lado deles. Eu te porei contra este povo, olha só, agora essa parte. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Olha o que o Senhor está dizendo para Jeremias. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Até para ler isso aqui, tá? Arrebatar-te-ei das mãos dos inimigos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Irmãos, o Senhor está dizendo que quando Ele nos enviar, Ele vai nos proteger, irmãos. Se o Senhor falou, aquilo que Ele quer que a gente faça, irá se cumprir, entendeu? Se irá se cumprir, como é que algo pode acontecer com você? Aquilo que o Senhor pedir a gente para fazer, significa que vai se cumprir. Então, além de ter coragem, a gente precisa crer que nós vamos estar debaixo da proteção do nosso Senhor, né? Ele diz algo mais, ele diz assim, um recado aqui: professores, pregadores, saiba que o Senhor não terá por inocente aquele que proclama suas próprias opiniões em nome do Senhor. Aqui é um pouco mais pesado, né? Jeremias 23, esse aqui é algo tremendo para a gente também. Jeremias 23, versículo 25. Jeremias 23 e versículo 25, vai dizer o seguinte: eu tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam de fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. Aqueles profetas que não escutam a Deus, escutam o próprio coração, são capazes de dizer, sonhei, sonhei, como quem diz assim, o Senhor que falou comigo. A própria mentira está na anunciação da palavra que eles proferiram.
ele disse que ele não terá esses por inocente. Aquele que usa da palavra de Deus para dizer que o Senhor o chamou para falar, quando eles não foram chamados por Deus. A impressão que a gente vê em muitos momentos de hoje, do contexto, né? De pessoas que anunciam a palavra na internet, em vários meios, às vezes a gente sente no coração que alguns deles não estão dizendo aquilo que Deus pediu para falar. Eles estão longe de ser zelosos de boas obras, né? Porque eles estão fazendo a obra enganosamente ou relaxadamente. Então, permaneçam firmes, irmãos, na pregação fiel do conselho de Deus. Se nós temos a plena convicção de que o que temos anunciado é o bom conselho de Deus, que a gente permaneça firme no conselho, sempre estando atento que aquilo que a gente fala é algo que está coerente com a palavra do Senhor, né? Então, esse é o contexto de Jeremias, com relação a ser zeloso, e não ser zeloso de boas obras, que está no contexto desse capítulo 48, 10, mas temos várias passagens de Jeremias, as quais a gente mencionou, que estão falando coisas semelhantes. Então, o contexto todo de Jeremias fala daqueles que fazem a obra enganosamente. Não é a obra que Deus pediu para fazer. E isso ainda hoje precisamos estar atentos, né? Até que ponto aquilo que a gente está se propondo a fazer todos os dias é o que Deus quer que a gente faça. Porque se não for, é sinal de que a gente não está ouvindo a voz de Deus, né? E agora nós vamos meditar um pouco a passagem de Tito. E aí vamos novamente para Tito 2,14, e aqui nós vamos voltar a falar no primeiro versículo também que nós mencionamos aqui, mas se lermos novamente, Tito 2,14 vai dizer, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então a gente perguntou no início da reflexão o que seriam as boas obras, né? E a gente ouviu várias coisas que fazem todo sentido, né? A oração, o evangelismo, vários exemplos aqui, né? Do amor, a oração aos inimigos. Mas ao ler o Evangelho de João 15:5, a gente viu que a gente só pode produzir alguma coisa se a gente permanecer no Senhor, né? E esse texto também está dizendo a mesma coisa, de João 15:5, porque ele diz que ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Se vocês perceberem bem, você vê que esse zeloso de boas obras só é possível porque tudo isso que foi dito antes no versículo. Porque sem tudo isso que está aqui antes, não seria possível a existência de um povo zeloso de boas obras. Sem a obra de Jesus na cruz, não seria possível. Então, quando a gente pensar, se nós somos crentes zelosos de boas obras, de imediato, a gente tem que se identificar por que nós estamos aqui, se identificar por que a gente professa uma fé por conta de tudo que Jesus fez na cruz, porque Ele nos purificou, né? Então é importante aqui nesse momento a gente fazer algumas considerações sobre tudo que está no versículo de Tito 2,14. E eu gostaria até de
de colocar mais 2 versículos aqui importantes para a nossa reflexão, que o primeiro é Apocalipse 5:9. Se a gente for em Apocalipse 5:9, está meio que, sabe o que vai acontecer lá no fim, né? O que Deus já está mostrando o final desta obra, o que vai acontecer. Então o 5:9 vai dizer o que está acontecendo no céu no futuro. Diz que entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, um dia vai haver uma grande reunião de representantes de todo o continente que já habitou este planeta, de toda tribo, língua, etnia, né? Povo, nação, vai ter representantes para louvar o seu nome. E é isso que está dito em 2,14. É esse povo zeloso de boas obras que está dito aqui em Apocalipse 5:9. Esse povo zeloso é o povo que está caminhando, a cada dia sendo aperfeiçoado, e nós somos parte desse povo, irmãos. Todo dia está caminhando, né? Mas esse povo tem que ser aquele povo zeloso de boas obras, porque é essa reunião final que vai acontecer com esse povo aqui. E em Tiago, Tiago 2,18, vai falar também que essas nossas obras, elas são produtos da nossa fé, né? Tiago é um texto também que nos alerta bastante sobre isso. Lembrando, em primeiro lugar, permanecer no Senhor, não é isso? Mas o que é que diz mais Tiago? Tiago 2,18. Tiago é depois de Hebreus. O Tiago 2,18, a gente vai ler rapidamente, porque é importante demais esse texto. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Versículo 19 já. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, é pela fé. A nossa fé é a base também para que nós possamos produzir as boas obras. Mas ela não é suficiente, porque o texto está dizendo que até os demônios creem, né? Eles acreditam também. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, versículo 21, 20, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava, versículo 22, juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Versículo 26, o final. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Então a nossa fé precisa ser acompanhada de boas obras. O crente precisa ser zeloso de boas obras para que a sua fé seja vista, que ele possa testemunhar. O testemunho da fé é um testemunho cheio de boas obras. Então, a carta de Tito, Paulo está nos alertando para que a gente tenha coerência na nossa maneira de viver e a graça que nós recebemos de Deus.
Ele afirma que Cristo morreu para nos libertar do pecado. Então, todo o propósito da redenção foi formar um povo zeloso de boas obras, comprometido, com essa transformação que Cristo começou em nós. Então, no início do verso 14 de Tito, a gente volta aqui para Tito 2,14, Então, o início do versículo é que a qual si mesmo se deu por nós. Se deu, irmão. Precisamos lembrar algumas coisas do que aconteceram na cruz. Ele se deu voluntariamente, ele não foi forçado. Ele decidiu fazer isso independente da nossa situação. Diz a palavra que ele o fez ainda quando éramos pecadores, Ele substituiu a nós na cruz. Então, o que ele fez foi voluntário, o que ele fez foi substitutivo, nos substituiu. O que ele fez foi um ato de amor. Ele também nos libertou. Pela fé nós nos libertamos do pecado. Então a salvação não foi mérito nosso. Eu estou lembrando coisas que precisamos relembrar de vez em quando. Foi um dom gracioso do Senhor, para que a gente perceba o quanto, irmãos, as boas obras precisam ser algo feito com grande satisfação em nosso coração, De vez em quando, alguma das boas obras que a gente citou aqui no começo, de repente, rapaz, oração de novo, A irmã disse que a oração é uma das boas obras, Rapaz, aquele culto de oração demorado, Mas as boas obras precisam ser vistas por nós por algo que nos alegra, irmãos, porque foi grande o que Ele fez por nós, E Ele fez mais, Ele nos remiu, viu? Ele pagou um preço para nos remir. Ele nos purificou, não apenas perdoou, Ele nos purificou. E o resultado disso tudo é um povo separado, como diz o texto aqui de Tito, exclusivo, povo exclusivo de Deus, exclusivamente, zeloso de boas obras. Então a redenção em Cristo, ela mudou o nosso estilo de vida, Ela mudou ela produziu mudança de vida. Então nós fomos chamados para sermos crentes zelosos de boas obras. E o zeloso, irmãos, diz o dicionário que é ardor, entusiasmo, disposição ativa. Disposição ativa, o que significa? Não precisa de ninguém chamar para fazer. Às vezes essa parte, realmente ela nos pega, Às vezes a gente vê mais os filhos, Às vezes a gente sempre aplica os filhos nessa parte, dizendo que os filhos a gente tem que estar conduzindo para fazer. A gente mesmo, qualquer um de nós, com relação ao Senhor, meio que a gente se comporta da mesma forma. Às vezes o Senhor tem que estar puxando, para a gente entender que, como que o Senhor está puxando, está dizendo, rapaz, isso é o melhor para ti, rapaz. E eu tenho que te puxar, É ativa, tem que ser, não é passivo. E existem alguns versículos da carta de Tito que falam na mesma coisa. Tito 3,8 vai dizer que aqueles que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tito 3,8. Tito 3,14 também vai dizer, os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, para suprir as necessidades. Então foi o Carvalho que falou, que ajudar aqueles que precisam, estão em necessidades. Essa é a prática. Então as obras, que a gente já tem uma noção agora mais ampla, vamos dizer aqui, o Senhor nos lembrou um pouco mais, Mas é preciso a gente citar algumas coisas que tem a ver com essas boas obras das quais a gente precisa ser zeloso. Então, algumas que a gente selecionou aqui, as práticas de amor e serviço. A gente pode ver isso em Efésios 2:10. Vamos ver esses versículos.
Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. São boas obras, irmãos. São essas que a gente citou: ajudar os que precisam, orar pelos inimigos, ter sobriedade, ser generoso, exercer misericórdia, né? Às vezes precisamos ter misericórdia no coração, principalmente quando a gente se refere a pessoas que de alguma situação estão sendo contra nós. Será que eu sou capaz de ter misericórdia, né, daqueles que são contra? Sempre é um pouco mais difícil, né? Mas é isso que precisamos, são essas obras que Deus nos chamou para fazer. Tito 2:10, pertinho do versículo que a gente viu Tito 2:14, né? Tito 2:10, né? Que vai dizer assim: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Esse aqui, irmãos, é um comportamento ético, honesto. Sabe, tem alguém apressado: Eduardo, escreve aí, diz que fez. Eu disse: não, mas não posso escrever uma coisa dessa. Não, coloca aí, rapaz, porque senão como é que vai ficar a nossa situação? Não, mas a gente não fez, né? A gente tem que, de vez em quando, no mundo, irmão, está cheio de ataque de todos os lados, viu? E às vezes a gente não está preparado, a gente saiu de casa sem se preparar, de repente alguém chegou, e aí você pode ser levado pela... Se a gente não meditar um pouco melhor do que a gente escuta, do que a gente é chamado a ser parceiro, conivente, às vezes a gente é pegado de surpresa. De vez em quando você tem, opa, peraí, não posso fazer isso, né? Então é isso que está dizendo o texto aqui: não furtar aquilo que a doutrina diz, que a verdadeira doutrina do Senhor. Sobriedade, respeito às autoridades, boa conduta no trabalho, ó. Testemunho cristão, Mateus 5,16. Aí Mateus 5,16 é lá no Sermão do Monte, né? Diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, testemunho cristão. Tudo aquilo que você faz é visto. E olha, irmãos, que o crente, ele é mais olhado do que os não crentes, viu? Nós temos consciência disso, né? Se na sua vizinhança só você é crente, está todo mundo olhando para você, para saber se você não... Rapaz, o irmão, o crente, rapaz, botou o lixo no cesto, viu ali? Pegou o saco, jogou no cesto do vizinho. Estão vendo o que a gente está fazendo, irmãos? Os crentes. Testemunho, né? Então a gente tem que estar atento, porque o diabo quer nos envergonhar. Ele quer nos envergonhar, ele tá lá cutucando o vizinho para olhar mesmo, né? O deslize, ele quer nos envergonhar. Então a sua luz tem que estar sempre luz mesmo, não é trevas não, é luz, brilhando, né? Brilhando, e o crente vai dizendo: rapaz, eu vou para a igreja, rapaz, acho tão bonito esse irmão aí, eu vou para a igreja, nesse final de semana, né? Aí isso é legal, né? Você saber que foi exemplo para alguém, né?
Eu já me lembro de pessoas chegarem dizendo que fizeram isso por ver comportamento, viu, irmãos? Nossa. E aí tem a prática da piedade. Vamos ver aqui 1 Timóteo 2,10. Estamos chegando ao final. 1 Timóteo 2,10. Timóteo. Diz assim: porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas, porque ele já estava concluindo algo aqui, né, sobre as mulheres. Ele dizia assim, ó: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, né? Da mesma sorte que as mulheres, que é o versículo 9, né? Em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Isso aqui era num contexto daquela época, irmãos, viu? Quer dizer, com muito mais do que aquilo que era mais ou menos o normal, né? Aquela coisa que, diz que aquele que quer aparecer, né? Como pingente em focinho de porco, né? A pessoa quer aparecer, né? Bom, diz um provérbio que fala, não estou lembrado qual é o provérbio, mas... Então, é assim, aí, porém, com boas obras, a mulher deve se apresentar com boas obras, como é próprias mulheres que professam ser piedosas. É a prática da piedade, buscar a vontade de Deus, cultivar a oração, a fé, a santidade. 1 Timóteo 6,18, também vai falar sobre o mesmo tema. O 1 Timóteo 6,18 vai dizer assim: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Prática da piedade, da santidade, da generosidade, né? Então, as boas obras de Tito 2,14, que é essa parte final que nós estamos refletindo, são as práticas que manifestam o caráter de Cristo na nossa vida. Ele nos salvou não apenas para nos salvar do pecado, mas Ele nos salvou para o serviço, irmãos. O serviço. É o serviço que faz com que sejamos vistos dos céus como crentes zelosos de boas obras. O serviço. Para que o povo de Deus seja conhecido, não apenas por palavras, mas por vida transformada e amor ativo. Eu estou fazendo um curso que tem a ver com missões, e uma coisa que vem sendo a cada aula frisado, Senhor, com muita força, irmão, sabe? Que quando a gente vai anunciar a palavra, a gente primeiro tem que amar, sabe? Tem que demonstrar o amor. Aí quando você falar da palavra, aquele que recebeu amor, vai receber como se fosse mais um alimento, sabe? Mas quando a gente não demonstra amor, já fala da palavra, é igual o juiz quando chega no local, né? Aí o juiz chegou para julgar todo mundo aqui, o juiz é o único que está certo, né? A gente é visto como juiz, irmão. Chegou para julgar. A gente é visto como o homem do mercado, chegou para vender, não chegou para comprar. É visto como professor, chegou para ensinar, não chegou para aprender. Aí eles olham para a gente assim, né? O crente precisa amar primeiro, é uma coisa que eu preciso me convencer a cada dia, assim, de uma maneira tão forte, irmãos, que eu me sinto incomodado de quando pregar a palavra não ter demonstrado algum ato de amor antes, sabe? Nem que seja uma alegria de dar um bom dia, de perguntar como a pessoa está, né? De ouvir o que ela tem para dizer. Às vezes a pessoa quer falar o sofrimento que ela está passando, porque, meus irmãos, as pessoas estão sofrendo lá fora, nós também, mas a gente sofre, mas a gente tem
uma percepção diferente do sofrimento. Às vezes a gente se alegra com o sofrimento, está sofrendo, está crente, o crente está alegre, mas lá fora as pessoas estão sofrendo, irmãos, e às vezes estão esperando alguém para falar. Aí a gente escutar a pessoa, sabe, é uma grande demonstração de amor e consideração. E depois de ouvir aquilo para a pessoa, se no final você tiver uma palavra, aquela palavra vai ser recebida, sabe? O irmão quer falar o sofrimento dele, aí espera aí, irmão, deixa eu abrir aqui para você aqui uma palavra, 3,16, ele escutou, né? O que a pessoa tem para falar. Eu estou fazendo um treinamento que já está com uma 12ª semana, já estou no final já. O pastor Alex me encorajou a fazer esse treinamento, e eu tenho ouvido coisas de experiência de missionários, a maioria estão nessa linha, sabe? Aqueles que demonstraram amor, irmãos, eles foram pessoas que, sabe, que ganharam assim para Jesus, sabe, tremendamente. Então, sejamos zelosos, irmãos, e aproveitemos as oportunidades para quê? Para servir. No lar, na igreja, na sociedade, refletindo o caráter de Cristo. A verdadeira fé se manifesta em ação. O zeloso, ele não vive de forma passiva, ele tem sempre uma intenção, o coração dele é intencional o tempo todo, grato, comprometido. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar em intenção desse texto, de que a primeira coisa, a base, irmãos, das boas obras, é João 15:5, permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor significa apto para boas obras, para frutos. Se não permanecer no Senhor, nada podeis fazer, diz o Senhor, se não permanecer nele. Santo Deus maravilhoso Pai, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, por essa noite, somos muito gratos, meu Senhor, por tudo e por todas as oportunidades que tem nos dado, Senhor, neste lugar, para ouvir a Tua palavra, para aprender mais de Ti, para que saiamos daqui também, Senhor Deus, um pouco mais reflexivos, no sentido de pensar um pouco mais sobre tudo que Tu nos fala, Senhor, e possamos transformar isso em atitudes, que não fique só de mais um conhecimento para Ti, porque seríamos menos santos, Senhor, porque recebemos mais de Ti, e não estamos praticando. Então, que denários seriam esses, que não estamos multiplicando, Senhor, praticando eles no dia a dia, Senhor? Serão denários que Tu vai pegar de volta, mas, Senhor, insiste conosco, meu Pai, precisamos de Ti, ouvir mais da Tua palavra, saber que permanecer em Ti é a coisa mais linda e mais preciosa, Senhor, da vida, é permanecer em Ti, e assim, Senhor, essas boas obras vão fluir como rios de água viva, como Tu falaste, Senhor, da nossa vida, mas permanecer em Ti vai ser a nossa principal meta, Senhor, a meta do dia a dia, meu Pai, desde o levantar-se até o deitar, Senhor, é permanecer em Ti, sempre, até a Tua vinda. Ó Senhor, nos ajuda, nos edifica, nos protege, Senhor, nos ajuda a não fazer a Tua obra enganosamente, relaxadamente, mas fazer exatamente como Tu pediste, exatamente como Tu queres, e que nós sejamos a igreja, que é a igreja onde aqueles que estão longe, Senhor, encontram refúgio, aqueles que estão atormentados encontram refúgio, Senhor, e se sentem acolhidos, e se sentem, Senhor, que é o lugar que eles deveriam estar.
que é o coração de cada um de nós, a presença de nós, não só o templo, não é o lugar onde acontecem os cultos, mas a presença nossa é reconhecida como um habitáculo, Senhor, da tua vida, o lugar onde tu estás, onde tu habitas, meu Senhor. Fazes isso em nossas vidas, meu Pai. É isso que desejamos, meu Pai. E agradecemos no nosso coração. Ainda, meu Pai, neste momento, pedimos a tua misericórdia, Senhor. Tem ocorrido violências tremendas. A televisão está cheia de sangue hoje, Senhor. Meu Senhor, aquelas favelas do Rio, Senhor. Pessoas estão morrendo do lado e do outro, Senhor. Policiais e homens, mulheres. Muitos dizem que todos são bandidos, ninguém sim sabemos se todos são. Se nessa luta de vencer o mal, alguns inocentes estão sendo atingidos, meu Senhor. Não sabemos. Meu Deus, Deus de glória, tem misericórdia dessa terra que não sabe mais lidar com o mal, com a violência que bate nas nossas portas, como falaste o teu profeta Abacuque, que a violência estava batendo em todas as portas. Senhor, nos livra, nos ajuda, nos protege e dá discernimento a este mundo, liberta, Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Senhor, chega até esses corações, através dos teus missionários, através dos teus filhos, através da tua igreja, que precisa ser a igreja zelosa de boas obras em todo lugar, Senhor. Também lá, meu Pai, levanta os teus que estão ali, também estão naqueles morros ali, Senhor, para ser zelosos de boas obras, Senhor. Aqueles que estão mais próximos, nos faz também ser no local onde nós estamos, porque sabemos que essas coisas acontecem bem perto da gente também, Senhor. Mas dá-nos, meu Senhor Deus, as armas corretas, meu Pai, para lidar com isso, as armas corretas, as armas espirituais, aquelas que vencem o mal verdadeiramente, que é a tua palavra, Senhor, que é a tua verdade. Deus de glória, Santo Senhor, nos ajuda, meu Pai, e toma conta da tua igreja, Senhor, e nos ajuda a ser essa grande família que tu criaste, essa que é reunida por gente de toda a tribo, de toda a nação, toda a língua, Senhor, que sejamos todos zelosos de boas obras na tua presença. Assim te peço, meu Pai, já te agradeço, no nome santo de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, graças a Deus. Pastor Alex.